Olá, pessoal que nos segue aqui no canal Saúde e Evidências. Eu sou o professor Dr. João Vicente Maggioni Franchini e hoje gostaria de falar com vocês a respeito de boas perspectivas ou melhores perspectivas a respeito da produção de vacinas, do desenvolvimento de vacinas com relação à Covid-19. Mas antes de entrarmos nesse assunto, eu gostaria de pedir que, se você gostar desse vídeo, que você se inscreva aqui no nosso canal e deixe o seu like para a gente. Será uma honra tê-lo inscrito no nosso canal. Pois bem, retornando a esse assunto tão badalado do momento, que exige tanto de nós e que todos nós temos uma expectativa de uma vacina o mais rápido possível para poder voltarmos às nossas atividades normais e também para preservarmos a nossa saúde e o maior de todos os bens que nós possuímos, que é a nossa vida. Eu gostaria de dizer para você que existe alguns estudos que têm nos trazido excelentes perspectivas com relação ao desenvolvimento de vacinas com relação a esta doença terrível, essa pandemia que nos acometeu. Para tanto, eu gostaria, diante de mais nada, de compartilhar uma tela com vocês para que eu possa explicar melhor como é que isso se dá. Bom, o que vocês estão vendo aqui é o vírus, o SARS-CoV-2, né? O vírus, ele é um vírus de RNA. O vírus ele tem material genético ou RNA ou DNA, nunca os dois. E como você já deve ter visto aí também, ele tem muitas proteínas espalhadas na sua superfície, que nós denominamos de proteínas spikes. Bom, o vírus ele precisa infectar as nossas células para que ele consiga se reproduzir, porque o vírus ele não tem maquinário para fazer isso, então ele utiliza o maquinário das nossas células e ele precisa entrar, então, fazer o processo de infecção, como a gente está vendo aqui. Aqui ó, seria a membrana da célula, o vírus está do lado de fora dela, ele precisa se fundir com a membrana para entrar na célula. Ele não consegue entrar na célula se não passar por esse processo de fusão com a membrana e entrar na célula. Mas como ele faz esse processo de fusão? Ele faz esse processo de fusão através da ligação de uma proteína spike a uma proteína das nossas células chamada ECA2. Aqui está escrito ACE porque está no inglês, né? Enzima conversora de angiotensina, esse é o nome correto. Então, a abreviação no português fica ECA2 e ele se liga a essa proteína e aí ele consegue se fundir. Então, a proteína spike vem, se liga na ECA2, houve a fusão, aí ele entra e infecta a célula. Como seria, então, uma vacina? Bom, a vacina teria que levar à produção de anticorpos que neutralizasse essa proteína spike para que ela não se ligasse na ECA2 das nossas células, na superfície das nossas células, e então não entrasse dentro das nossas células. Sendo assim, as nossas células não seriam infectadas e nós não desenvolveríamos a doença. Pois bem, então a ideia da vacina é produzir anticorpos. O que são os anticorpos? São essas proteínas que o nosso corpo produz que tem a capacidade de inativar o vírus. Tem a formazinha de Y, como você pode ver aqui, e ela se liga exatamente nessas proteínas. Sendo assim, nós precisamos produzir um anticorpo, a vacina precisa induzir a produção de um anticorpo que se liga na proteína spike, que se liga na ECA2. Se isso acontecer, não haverá como o vírus entrar nas nossas células. Só que tem um detalhe, nós precisamos produzir um anticorpo que vai se ligar exatamente nas proteínas spikes que se ligam no receptor das nossas células. Só que o vírus, ele tem um monte de proteínas spikes. Eu preciso achar a certa. Deixa eu explicar para você. Se eu
se a vacina induzir a produção de um anticorpo que neutraliza essa proteína spike, mais a proteína spike que se liga na célula, nos nossos receptores, lá na enzima ECA2 que eu falei com vocês, for esta aqui, não adiantou de nada. O vírus vai infectar as nossas células. A gente dirá que esse anticorpo não é neutralizante. Ele permite a infecção da célula do mesmo jeito. Portanto, hoje a gente tem vários candidatos a vacinas em estágios de testes clínicos, mas a gente ainda tem muito pouco conhecimento molecular a respeito desses anticorpos que serão produzidos e de fato, se eles de fato inibirão o alvo certo, a proteína spike correta. Pois bem, a boa notícia que eu tenho hoje é que foi publicado agora, no dia 13 do 7 de julho, novinho, fresquinho, saindo do forno, na Science, uma revista renomada no meio científico, né, a descoberta, o entendimento melhor, né, das proteínas, dos anticorpos que conseguem neutralizar as proteínas spikes que se ligam exatamente naquele receptor celular, a enzima, a ECA, e entra na célula. Então, isso aqui foi um estudo feito através de biologia computacional e estrutural, né? Foi descoberto qual é o gene que produz, que é responsável por a síntese daquela proteína que se liga nas nossas células, né? E então agora já foram feitos modelos de anticorpos, né, que podem se ligar ali e neutralizar o vírus, impedindo que o vírus entre na nossa célula. Veja que legal, trabalho novinho mostrando isso, um avanço enorme da ciência. Descobrir o alvo certo, às vezes descoberta de alvo demora anos para acontecer. E nós já temos provavelmente o alvo certo, aonde o anticorpo que a vacina induzirá a sua produção precisa se ligar. Isso é extremamente importante, não só para o desenvolvimento de vacinas, como também a descoberta de drogas, de medicamentos que serão eficientes de fato contra a infecção desse terrível vírus que é o SARS-CoV-2. Portanto, né, a gente pode ver aqui, nessa última figura, olha aqui, ó, aqui é a parte do vírus, a proteína spike se ligando na ECA2, né, um desenho molecular mesmo, como eu disse, e aí aqui a gente tem, né, os nossos modelos de anticorpos neutralizando essa proteína, né, essa proteína spike que promove, que facilita, que possibilita a infecção viral. Portanto, isso é novo, acabou de surgir, é um avanço muito importante, promissor para o desenvolvimento de vacinas, né? Esse conhecimento dessa estrutura é de extrema importância para o desenvolvimento de antígenos para promover respostas de anticorpos de fato neutralizantes. Se não tiver anticorpos neutralizantes, não adianta. É preciso ter anticorpos neutralizantes. Produzir anticorpo por produzir não vai resolver o nosso problema. Muito bom. Temos o alvo e agora podemos desenvolver melhores respostas com vacinas para nos proteger desse vírus. Um avanço fenomenal. Em pouco tempo, um desenvolvimento que eu diria brutal da ciência. Uma coisa bem nova, porque realmente em tempo muito curto nós andamos um espaço muito grande. E isso é realmente fantástico e nós estamos no caminho certo. E agora a gente pode ficar mais otimistas que uma vacina com certeza surgirá em breve para o combate desta pandemia. Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, porque novos vídeos virão, novas lives virão e nós contamos aqui com a sua participação. Até a próxima
canal Saúde e Evidências.